Agora para as notícias internacionais. Na última semana, a Suíça votou pela continuidade da pecuária intensiva no país. A proposta de acabar com a pecuária industrial lá na Suíça, ela foi rejeitada por mais de 60% da população. Quem comenta esse assunto com a gente aqui ao vivo é Maurício Veloso, que é presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Maurício, acho que a primeira pergunta, que a gente tem que fazer é por que a Suíça chegou até essa votação? Qual que foi o caminho para isso? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Sara, boa tarde a todos que nos ouvem. A Suíça chegou a essa votação por uma pressão de um pool de ONGs. Essas ONGs eco-xiitas, ambientaloides, gente que absolutamente não tem a mínima noção de como é que se alimenta uma população, uma sociedade inteira. Então, por causa disso, eles fizeram esse plebiscito baseado em 100 mil assinaturas que foram obtidas por membros dessas ONGs, de várias ONGs, e aí o pessoal vai buscar, vai pegar a assinatura de um em um na rua, na porta do metrô, fazendo justamente aquele terrorismo. Olha, precisa acabar com isso, porque é o gado que está acabando com o meio ambiente do mundo, é o porco que está acabando com o meio ambiente do mundo, estão maltratando os animais, e é tudo isso uma bobagem danada, e o cidadão suíço, ele sabe bem que isso é mentira, mas infelizmente tem uma geração desinformada que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Por isso que justamente o referendo foi de praticamente 70% do país dizendo não a essas bobagens. Agora, Maurício, além do voto popular, o Conselho Federal e o Parlamento Suíço, eles também manifestaram aí voto contra a iniciativa e, segundo as câmaras, a medida obrigaria cerca de 3.300 propriedades rurais de lá reduzirem o número de animais e aumentar também a área de pasto. Isso também se refletiria, sem dúvida, no aumento, nos custos da pecuária do país, certo? Sara, além do aumento de custos, uma impossibilidade total. Aonde a Suíça vai encontrar mais áreas de pasto? Lá, eles não perdem nem 1 metro quadrado de solo que possa ser aproveitado. Então, você vê pastos lá em regiões onde você não consegue nem andar a pé. Eu digo isso para você porque há um ano, exatamente um ano atrás, eu estive lá visitando fazendas na Suíça. Passei a maior parte do tempo, mais de um mês, visitando fazendas na Suíça, e justamente o que você vê lá é uma pecuária racional. As pessoas chamam de pecuária intensiva, mas, na verdade, significa que é um aproveitamento absolutamente racional, em que todas as possibilidades são aproveitadas sem nenhum desperdício e com o máximo aproveitamento de todos os recursos naturais, promovendo, sim, a melhor, não a maior, a melhor produtividade, visando, obviamente, o meio ambiente, observando e contemplando a rentabilidade da atividade e também contemplando a segurança, a seguridade alimentar para os próprios suíços. Isso faz parte, é muito consistente dentro da cultura suíça. Maurício, agora tem um ponto importante nesse contexto todo, que é bom lembrar, que o confinamento, chamada pecuária intensiva, ela acaba diminuindo o ciclo do animal no campo, Qual que é o impacto disso em termos ambientais? Isso é muito interessante, é ótima a sua pergunta, Sara, porque o confinamento, ele é justamente a terminação. É assim, depois que você faz um bolo inteiro, completo, você vem e coloca cereja sobre ele. Não existe a cereja sem o bolo, Até existe o bolo sem a cereja, mas não existe o inverso. Então, o que a gente precisa entender é que a competitividade da pecuária brasileira justamente reside no melhor aproveitamento possível do ganho de peso, do desenvolvimento do gado a pasto e aquele curto período de tempo em confinamento é justamente para uma terminação perfeita da carcaça. Agora, a pecuária intensiva ela não acontece no confinamento. A pecuária intensiva ela acontece em todo o ciclo do gado, justamente no período que está no pasto. Ela chama-se intensiva
mas acho que é mais cabível o termo racional, porque justamente a gente consegue otimizar a colheita do pasto e, junto dessa colheita do pasto, o máximo desenvolvimento racional dessas reses que fazem justamente esse pastejo. E aí você arremata com o confinamento e, com isso, você encurta de forma drástica todo o ciclo pecuário, com um ganho absolutamente extraordinário, máximo em relação a qualquer outro país do mundo. Inclusive em termos ambientais, né? Agora, Maurício, falando sobre a intensificação, né? A intensificação a pasto, tem como estimar aí quanto que a pecuária brasileira tem de prejuízo com áreas degradadas e também com desperdício de pastos hoje? E também como que a gente vem na missão de reverter esse quadro? Eu vou dizer para você, ainda bem que você está sentada, porque senão você ia cair quando eu lhe der a informação. Veja, Sara, com todas as dificuldades que um país como a Nova Zelândia tem, por questões de topografia e de clima, eles conseguem lá com que o gado, com que o rebanho da Nova Zelândia aproveite mais de 90% da forragem produzida. Aqui no Brasil, nós ainda desperdiçamos mais de 60% da forragem produzida. Isso é arroba não ganha, isso é leite não produzido, isso são bezerros não produzidos ou produzidos de forma tardia ou bezerros mais leves, enfim. Esta ineficiência no pastejo é que tem definido um baixo rendimento da nossa pecuária de uma forma geral. É evidente que nós temos pessoas e muitos pecuaristas fazendo um trabalho excepcional nesse sentido, mas a gente precisa evoluir justamente no manejo das nossas pastagens. E apenas ressaltando, o manejo não custa nada. Então, veja, se você pensar que um país como o Brasil está desperdiçando mais de 60% da sua forragem produzida, e você pensar que uma reforma de pasto custa aí por volta de R$ 3.000 o hectare, você tenta imaginar quantos, não milhões, quantos bilhões estão sendo desperdiçados todo ano. E isso é um propósito de todos nós mitigar para depois terminar definitivamente com esse tipo de desperdício. Uma boa reflexão aí, Maurício Veloso, presidente da Socom. Obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo. Até mais, um prazer falar com você. Obrigado. Maravilha.